E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje, a gente vai resolver esse problema que é para reparametrizar essa curva pelo parâmetro comprimento de arco. E em seguida, a gente vai usar o fato que ela está no comprimento de arco para calcular a sua curvatura. Então, vamos lá resolver o problema. A primeira coisa que a gente tem que fazer para achar o parâmetro comprimento de arco é calcular o módulo do vetor velocidade. Por quê? O comprimento de arco, S de t, ele é a integral de um instante inicial, nesse caso é zero, porque a nossa curva começa do zero, até um determinado tempo, do módulo do vetor velocidade dessa curva com relação a um parâmetro W. Então a gente vai, primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o vetor velocidade, em seguida tirar o módulo, para finalmente a gente calcular essa integral aí, para encontrar o parâmetro comprimento de arco. Então vamos lá. Para calcular a velocidade, então o R' de t, ele é a derivada da curva com relação ao tempo. E a derivada da curva com relação ao tempo é a derivada componente a componente. Então, a derivada com relação ao tempo da primeira componente é o cosseno de t mais t seno de t, e somado com a derivada da segunda componente, que é seno de t menos t cosseno de t, j. A derivada dessas duas componentes, elas são bem parecidas, né? No caso, é uma derivada da soma seguida de uma derivada do produto. Então, na primeira a gente vai ficar aqui ó, com menos seno, que é a derivada da primeira parcela. Aqui na segunda a gente vai ter uma regra do produto, então a derivada do primeiro, que é 1, vai ficar mais seno de t, mais t vezes a derivada do seno, que é o cosseno. E aí tudo aqui, mais, repete o procedimento aqui para outra, então vai cosseno, menos cosseno de t, mais, aqui no caso menos, perdão, menos t vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, j. É imediato perceber, né, que algumas dessas parcelas aqui vão cancelar. Essas parcelas que eu risquei de vermelho, elas se cancelam, tá? E aí o que vai restar pra gente, claramente, vai ser o seguinte, t cosseno de ti mais t seno de t, j. E aí, então, esse é o vetor velocidade da nossa curva. Só que não é o vetor velocidade que a gente precisa precisa do módulo desse vetor. O módulo do vetor velocidade, então, é simplesmente a gente calcular aqui o módulo mesmo, que é a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado. E nesse caso, não é difícil perceber que isso aqui vai dar t, até porque o nosso t em consideração aí, o número maior é igual a zero. Basta eu colocar o t quadrado em evidência, eu vou ficar com cosseno 2 mais seno 2, que a gente já sabe que é 1, e aí tudo resolvido. Maravilha. Ótimo. Para a gente calcular então agora o comprimento, a gente vai ter que calcular aquela integral ali. Então, o comprimento S de t, ele é a integral de 0 a t do módulo do vetor velocidade, que a gente acabou de calcular, numa variável w aqui, no caso, né, que eu tinha escrito ali em cima, dw. E aí, isso aqui é trivial, isso é w ao quadrado sobre 2, integral de 0 a t, isso aqui dá t ao quadrado sobre 2. Então eu calculei o comprimento da curva em função do tempo. Mas não é o comprimento da curva em função do tempo que eu quero. Eu quero reparametrizar a minha curva pelo parâmetro comprimento de arco. Então eu tenho que escrever o t em função de s, tá? Então nosso objetivo aqui, é um t em função de s. É um t como um t de s. O que a gente encontrou foi um s em função de t. Então o que eu preciso fazer é, se eu tenho aqui s igual a t quadrado sobre 2, se eu quiser reparametrizar pelo parâmetro comprimento de arco, eu tenho que isolar o t. Para isolar o t, eu vou passar o 2 para cá multiplicando. Então vai ficar 2s igual a t quadrado. E vou tirar a raiz dos dois lados para obter então que o t é raiz quadrada de 2s. E aí, inclusive esse s aqui a gente pode dizer que ele é maior ou igual a zero, até porque o t também é maior ou igual a zero. Beleza? Então esse é o parâmetro comprimento de arco. Feito isso, o que eu preciso fazer? Para reparametrizar, eu preciso pegar esse t que eu encontrei e substituir na minha curva. Então eu vou pegar esse t aí, eu vou pegar, quero encontrar um r de s, que é um r de um t de s, que é pegar esse t que eu encontrei e substituir na minha curva. No caso,
a minha curva é cosseno de t de... Então, vai ficar assim, ó, cosseno de t de s mais t de s seno de t de s e mais a segunda parte, que é o seno de t de s menos t de s cosseno de t de s j. Beleza? Nesse caso, especificamente, vai ficar assim, ó, cosseno da raiz quadrada de 2s mais raiz quadrada de 2s, que é o nosso t de s, né? Seno da raiz quadrada de 2s e mais, subindo aqui um pouquinho, eu vou achar seno de raiz de 2s menos raiz de 2s cosseno de raiz de 2s j. Pronto, essa é a nossa reparametrização pelo comprimento de arco. Com isso em mãos agora, eu preciso calcular a curvatura. Mas como que a gente faz para calcular a curvatura? A curvatura, ela mede a velocidade com que o vetor tangente da curva varia com relação ao parâmetro de comprimento de arco. Quem que é o vetor tangente? O vetor tangente, então isso aqui é uma informação importante, o tangente, ele é definido como sendo a derivada da minha curva pelo parâmetro de comprimento de arco. Então esse é o vetor tangente. Qual que é a principal característica desse vetor tangente? Ele tem tamanho sempre 1. E é por isso que ele mede a curvatura, porque essa reguinha de medir a curvatura tem sempre o mesmo tamanho. Por isso que a gente não usa o parâmetro tempo na teoria, a gente usa o parâmetro comprimento de arco na teoria. Beleza. E a curvatura? Como que a gente calcula a curvatura? A curvatura, ela é a variação do tangente com relação ao parâmetro comprimento de arco. É a medida da velocidade dessa variação, ou seja, é um módulo da variação do vetor tangente com relação ao comprimento de arco. E aí, então, a gente vai ter que fazer duas coisas aqui. Eu já reparametrizei, então eu vou ter que calcular o tangente para em seguida calcular o módulo do... Vou ter que calcular o tangente, depois derivar o tangente e calcular o módulo. Parece que vai ser difícil, mas vai ser rapidinho. Então, beleza. A nossa curva aqui, ó, R de S, deixa eu escrever aqui R de S. A nossa curva no parâmetro comprimento de arco ela tem essa cara, porque a gente vai precisar derivar isso de novo. Só que a derivada disso é exatamente a derivada que a gente calculou, então a gente consegue fazer isso bem rapidinho. Então vamos lá. O tangente, vou derivar esse cara aqui, esse R, com relação a S. Então é a derivada componente a componente. Vou derivar a primeira componente, vai ser a mesma coisa. Então vai seguir uma regra da cadeia agora em cada, e também uma regra do produto. Mas a gente vai ver que as mesmas coisas se cancelam. Então vai ficar assim, ó. Derivada do primeiro, então, menos seno de raiz de 2s, vezes a derivada do que está dentro, que é raiz de 2 sobre 2 raiz de s, mais, então aqui, ó, derivada de raiz de 2s, que é raiz de 2 sobre 2 raiz de s, aí vezes o seno de raiz de 2s, mais raiz de 2s, vezes a derivada do seno, que é o cosseno de raiz de 2s, vezes a derivada do que está dentro, o trem é grande, né? 2 raiz de s. Tudo isso aqui vezes o i. Essa é só a derivada da primeira componente. Mas vamos observar o que acontece com ela, porque a gente consegue prever a segunda sem precisar fazer toda essa conta de novo. Repara aqui, ó, que essas duas componentes são iguais, então eu posso cancelá-las. Ou seja, sobrou só o último pedaço aqui. Então, na verdade, isso vai acontecer nessa segunda parcela, isso vai acontecer também. Então eu posso derivar só o cosseno aqui e multiplicar por menos raiz de 2s na segunda componente, que é igualzinho que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Então isso aqui é menos raiz de 2s, vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno de raiz de 2s, vezes a derivada do que está dentro, que é raiz de 2 sobre 2 raiz de s, j. E aí, nesse caso, especificamente, se a gente simplificar tudo aí, eu vou cortar esse raiz de 2s aqui, ó, cortar esse raiz de 2s com esse raiz de s aqui, esse 2 com esse 2 com esse 2, e aí simplificando tudo isso aqui, ó, o que vai ficar é cosseno de raiz de 2s i mais seno de raiz de 2s j. Então, se simplificar tudo aí, o que vai dar
vai ser exatamente que o meu vetor tangente, então colocando aqui o meu vetor tangente, ele vai ser cosseno de raiz de 2SI mais seno de raiz de 2SJ. E aí, claro, só de olhar para ele, a gente já sabe que o módulo desse vetor é unitário. Significa que a nossa reparametrização pelo comprimento de arco deu tudo certo, porque sempre que a gente reparametrizar, o vetor tangente vai dar unitário. Então a gente só precisa fazer mais uma coisa agora para calcular a curvatura. Derivar esse cara mais uma vez e tirar o módulo. Derivar esse cara aqui mais uma vez, então. São muitas derivadas, né? Não são derivadas difíceis, mas são muitas derivadas. Então a derivada vai ser derivada do cosseno menos seno de raiz de 2S, vezes a derivada do que está dentro, que a gente já sabe, mais cosseno raiz de 2S, vezes a derivada que está dentro, raiz de 2 sobre 2 raiz de S, J. Derivei, vou calcular o módulo agora. Para afinal de contas calcular a curvatura eu preciso do módulo. E aí o módulo é a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, então é seno ao quadrado de raiz de 2S, vezes o quadrado desse cara que vai dar 1 sobre 2S, mais cosseno ao quadrado de raiz de 2S, vezes esse outro ao quadrado, que vai dar também 1 sobre 2S. Vou tirar raiz quadrada em tudo. Posso colocar 1 sobre 2S em evidência. Posso colocar 1 sobre 2S em evidência. E aí vai ficar cosseno ao quadrado de raiz de 2S, mais seno ao quadrado de raiz de 2S, que está em evidência. E a gente já sabe que isso aqui também é igual a 1. Já fez essa conta anteriormente. E eu vou achar, então, isso aqui é 1 sobre raiz de 2S. O que eu acabei de achar, então? O módulo do variação do tangente é o que eu chamo de curvatura. E aí a gente calculou, reparametrizou pelo comprimento de arco e calculou a curvatura. Não é um jeito prático, porém, na teoria, é o jeito que funciona. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.